Olá, nós somos a Software e nesse vídeo demonstraremos como utilizar a função Converter JSON Array para lista no Maker Studio. Esse é o nosso fluxograma finalizado. Aqui no navegador podemos ver a função sendo executada. E voltando ao Maker, iremos construir o fluxograma a partir do zero. Para isso, eu já fiz a criação de 4 variáveis, 3 do tipo variante e uma do tipo tabela, que utilizaremos para obter o retorno das funções. Além disso, também utilizaremos um formulário de cadastro de dados e consultaremos a sua tabela no banco. De volta ao Maker, vamos começar criando o processamento. Dentro dele, eu vou utilizar a função abrir consulta e vou selecionar no banco qual a tabela que eu quero obter os dados. Vou selecionar todos os campos e vou atribuir o retorno da função à variável do tipo tabela abrir consulta. Agora eu vou criar um processamento e vou utilizar a função tabela para JSON. E eu preciso passar apenas a minha tabela abrir consulta e atribuir o retorno à variável tabela para JSON. E finalmente poderemos utilizar a função Converter JSON Array para lista. Essa função realizará a conversão de um objeto JSON Array para uma lista. O único parâmetro que ela recebe é o JSON Array e o retorno será uma lista. É recomendado que essa função seja utilizada com o retorno da função tabela para JSON, como fizemos anteriormente. E a função é compatível com a camada servidor. Então vamos selecionar aqui no parâmetro o retorno da função tabela para JSON. E vamos atribuir o retorno da função Converter JSON Array para lista na variável variante Converter JSON Array para lista. E dessa forma, nossa função já estaria funcionando, mas para que possamos visualizar, eu vou criar um processamento utilizando a função JSON obter texto. Vou passar o retorno da função Converter JSON Array para lista e vou atribuir o retorno dessa função à variável variante JSON obter texto. E agora, apenas para que possamos visualizar, uma mensagem de sucesso com a variável variante JSON obter texto. Podemos salvar o fluxo na camada servidor e associar ao evento ao clicar do botão. Esse é o fluxo antigo e esse é o nosso novo fluxo. Salvando o nosso formulário. No navegador, eu irei recarregar o menu. E aqui eu vou obter todos os campos com todos os dados do meu objeto JSON, que foi o resultado da minha consulta na tabela. Obrigada e até a próxima.